Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de número 9, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, ou na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Peça para que Deus fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Meu Deus soberano, aqui está a Tua palavra, a palavra que é fiel, que é verdadeira. Meu Deus, a palavra que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amado Deus e Pai, alimenta a nossa alma, meu Deus, nos fortalece, venha curar-nos, venha libertar-nos, ó Deus, pela unção, pela virtude da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, como foi lido aqui em Lucas, no capítulo 9, no verso de número 1. Meu Deus, fala de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa aos ouvintes, à Tua igreja, a todo o Teu povo. Abre a porta da palavra, meu Deus, alimenta a nossa alma e nos abençoa segundo a Tua misericórdia, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupando vossas mãos e dando uma salva de palmas bem alegre para Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Quero pedir, por favor, toda atenção, toda reverência à palavra de Deus, pois creio que o Senhor, Ele tem uma mensagem para nós nessa noite, mediante essa palavra que nós lemos. Meus irmãos, aqui nesse livro de Apocalipse, nós lemos aqui, e vemos o relato do escritor, desse livro, desse livro escatológico, que quando estuda teologia, nós estudamos escatologia,
e escatologia é a doutrina, ou seja, o ensinamento das coisas dos últimos dias, né? As coisas futurísticas, as coisas que virão acontecer, né? As coisas que foram ali ditas, porém que ainda vai acontecer no tempo do Senhor. E nós observamos aqui, né? Nós vemos que João, ele foi o escolhido por Deus para essa missão. Nós sabemos que João, nada mais, nada menos, né? João, ele foi um dos 12, né, discípulos de Jesus, né? Foi aquele que encostava ali, reclinava a sua cabeça, sempre eu lembro isso, ali no seio de Jesus, quando Jesus estava assentado ali ao redor da mesa, né, para participar ali da ceia, da Páscoa, enfim. Então João, ele sempre estava ali do lado de Jesus. A Bíblia diz que ele era o discípulo que Jesus amava. E observa que a Bíblia mostra para nós que João, ele foi o último discípulo a morrer, né? Dos 12, né? Todos ali passaram, mas João, ele ficou por último, né? Ele foi o último a morrer. E a Bíblia mostra para nós que na sua velhice, já na sua muita idade, ele foi levado, ele foi colocado numa ilha, né? Ele foi exilado numa ilha chamada, como ele mesmo relata aqui no verso de número 9, numa ilha chamada Ilha de Patmos. E por que ele foi enviado para essa ilha? Ele mesmo diz aqui que ele foi enviado lá por causa da palavra de Deus, né? Por causa dele pregar a palavra de Deus e também pelo testemunho de Jesus Cristo. Então observa, meus irmãos, que na época aqui de João, né, o discípulo do amor, né, ele estava vivendo uma época do culto ao imperador, né, os imperadores da época, né, cada um no seu tempo, como por exemplo aqui o imperador dessa época, ele era aquele homem que todos tinham que adorar, todos tinham que prestar um culto a ele, né, tudo que fosse pedir tinha que ser pedido a ele e não a Deus. E observamos aqui então que João, ele sendo servo de Deus, nós sabemos que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele não se rende, né? Ele não se prostra, né, diante de nenhum homem e diante de nenhum ídolo, a não ser diante de Deus. Eu nunca vi nenhum crente, por exemplo, chegar num determinado lugar e dobrar o joelho para orar, a não ser na casa de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus está aqui. Nós estamos dobrando o nosso joelho, em homenagem ao nosso Deus, reconhecendo a sua grandeza e reconhecendo que nós somos seu servo, que nós somos pequenos, e que nós estamos nos prostrando diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus, do nosso Criador. Então João, ele também não se prostrava aos pés de ninguém. E quando se fala em se prostrar nos pés de alguém, o Espírito Santo nos faz lembrar e recorrer ao livro do profeta Daniel. É interessante, lá no capítulo de número 3, por exemplo, quando a palavra do Senhor mostra, no capítulo 2, que Daniel, ele deu a revelação, ele lembrou o sonho do rei Nabucodonosor, e além dele lembrar, ele também deu a revelação, ele deu o discernimento do sonho a qual Nabucodonosor havia sonhado. E quando Nabucodonosor ele sonha, Daniel vai revelar para ele, de uma forma simbólica, que Nabucodonosor, o seu reino, simbolizava a cabeça de ouro de uma estátua muito grande. Ali, daí ele vai falar das partes do seu corpo, que uma parte era de bronze, a outra parte da estátua era de prata, a outra parte era de ferro e a outra parte era de barro. Então, quando ele dá esse discernimento, Nabucodonosor ficou feliz. Só que no capítulo 3 de Daniel, que nós lemos lá, nós vemos que Nabucodonosor, ele não concordou, exatamente com a revelação que o Senhor deu, com o discernimento que Deus deu. Porque no capítulo 3, a Bíblia diz que ele vai construir uma estátua, ele vai mandar fabricar, fazer uma estátua de ouro maciço, de cerca de quase 30 metros de altura, uma estátua de ouro puro, muito alta, para que todos do seu reino se prostrassem e adorassem a sua imagem. E o que vai acontecer? A Bíblia mostra para nós que nessa ocasião estava Nabucodonosor no auge do seu poder,
estava com uma glória muito grande, estava muito forte, muito poderoso, e havia conquistado muitos reinos, né, como Jerusalém, como Síria, conquistado, por exemplo, como o Egito, né? Então havia muita gente que estava no seu reino, que ali estava sobre o seu poder. E ele diz que quando aquela estátua fosse levantada, né, fosse ali inaugurada, ia ter muitos instrumentos, né, de música, e aqueles instrumentos seriam tocados, ia fazer ali um coral muito lindo, né, muitos instrumentos tocando, e quando tocasse, findasse aquela introdução das músicas, todo o povo que estivesse naquele lugar ali, eu creio que um lugar muito amplo, né, para caber muita gente, iriam se prostrar. Talvez ali cairia um pano daquela estátua, né, no chão, e ali mostrar aquela glória, né, daquela estátua, porque era de ouro, ia bater o sol, ia refletir aquela glória, e ali todos, então, quando ouvisse ali o instrumento parar, todo mundo ia se prostrar de joelho e adorar aquela imagem, a imagem do rei Nabucodonosor. A revelação foi que o rei era apenas a cabeça, mas o rei achava que ele era eterno. Ele fez uma imagem de ouro inteira, quer dizer, o meu reino vai ser inteiro, o meu reino não vai ser dividido em 4 nem 5, o meu reino vai ser um reino perpétuo. Meus irmãos, engana-se o homem, né, que pensa que ele é eterno, engana-se o homem que ele pensa que ele é poderoso, engana-se o homem que pensa que ele é alguma coisa, né, porque se ele bater o dedo ali numa pedra, qualquer coisa, é perigoso ele cair, ele vai gritar, se brincar do homem, vai derramar lágrimas nos seus olhos, ou seja, se faltar a sua respiração por 20 ou 30 segundos, o valentão, ele vai cair no chão, e se brincar, ele vai embora dessa vida. Então veja bem que todo o poder pertence a Deus e não pertence ao homem. Nós temos que saber que nós somos pó, né? A Bíblia diz que nós somos feitos pó, né? Fomos feitos do pó, e para o pó nós voltaremos. Todos nós voltaremos por pó, todos nós seremos sepultados na terra. Não é em nuvem, não é em algum lugar no ar, no espaço, na água, nós vamos ser sepultados na terra. E o que aconteceu? A Bíblia diz que quando aqueles instrumentos tocaram, então todos se prostraram e adorando a imagem do rei. Só que havia 3 homens, diz a Bíblia, como eu falei, que crente não se prostra diante de nenhum ídolo, a não ser diante de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram, eles estavam de pé, e ali de pé eles ficaram. Não se prostraram, não se inclinaram. Todo mundo prostrado, porém eles de pé. E a Bíblia vai dizer para nós que alguns que ali estavam no meio da multidão foram até o rei e denunciou: olha, rei, aqueles homens hebreus que o Senhor trouxe para cá, que o Senhor exaltou eles, esses homens, eles não estão fazendo caso da tua lei, da tua palavra, da tua ordem. Esses homens, eles não reconheceram a tua grandeza, o teu poder, porque eles não se prostraram diante da tua imagem, eles não reconheceram a tua glória. Nabucodonosor, ele se ira, e ele manda que fosse levado aqueles homens até ele, e leva-se então Sadraque, Mesaque, Abednego, e agora estão diante do rei, e o rei vai entrevistá-los, vai conversar com eles, e vai perguntar para eles: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, é por acaso que vocês estão desobedecendo, desonrando, né? Não está reconhecendo a minha grandeza, o meu poder? Por que vocês não se prostraram diante da imagem que eu dei a ordem para se prostrar? E Nabucodonosor, ele vai dar uma chance, ele vai dar outra oportunidade para Sadraque, Mesaque e Abednego, e vai dizer para eles: olha, eu vou mandar que um forno muito grande, seja aquecido 7 vezes a sua temperatura, 7 vezes mais, e aquele que não se prostrar diante da imagem que os instrumentos vão tocar novamente, se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados
no forno de fogo ardente. E eu quero ver qual é o Deus. Nabucodonosor desafia Deus. Ele não desafia Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor desafia Deus. Ele diz: eu quero ver qual é o Deus que vos livrará da minha mão. Enquanto Nabucodonosor, presbítero Daí, estava apenas falando com os moços, tudo bem, mas a partir do que ele diz: quem é o Deus que vos livrará da minha mão? É diferente aí o negócio. Aí Deus se coloca de pé. Deus se coloca e olha: eu quero ver quem é o mortal que se levanta contra Deus e fica de pé e subsiste. A palavra de Deus fala para nós nos Salmos de número 97, que na presença do Deus, o Criador de toda a terra, os montes, os rochedos se derretem na presença de Deus como a cera diante do fogo. Os montes, os rochedos se derretem como cera no fogo diante da presença de Deus. Agora imagina o mortal, imagina eu e você, imagina o pó. O que será que acontece com nós na presença de Deus? Pois bem, os jovens olharam para Nabucodonosor e disseram: olha, rei, este caso não convém a nós discutir contigo. Nós não vamos dar explicação nenhuma, só que é o seguinte: se Deus, Ele quiser nos livrar, Deus nos livrará. Mas se Deus não quiser livrar, nós também não vamos prostrar e nem adorar a sua imagem, o seu ídolo. Nós não vamos adorar. O rei se enfurece, manda-se que o forno se aqueça 7 vezes, e então é dado a ordem para que os instrumentos toquem. Todos agora vão se prostrar e eles vão continuar de pé. Eles vão continuar de pé. Eles não vão se prostrar, eles não vão adorar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que Sadraque, Mesaque e Abednego, se ele fosse crente moderno hoje, do século 21, ele iria arrumar pelo menos, no mínimo, umas 10 desculpas para ele poder se prostrar, aonde no pensamento do homem ele iria tentar pensar alguma coisa para falar para Deus que ele estaria se prostrando para continuar vivendo e fazendo a obra de Deus e sendo fiel ao Senhor. É interessante, deixa eu dizer uma coisa, é interessante que todo crente diz que quer ir para o céu. Na verdade, todo crente quer ir para o céu, só que nem todo crente quer morrer. Será que você acha que vai para o céu vivo? Você acha que vai para o céu com essa carne pecaminosa? Você acha que vai ser trasladado? Você acha que vai ser como Elias, como Enoque, como o próprio Cristo? Para ver Deus, a gente precisa morrer. Para ver Deus, a nossa carne tem que ser sepultada. Só que se houver uma lei dessa, todos terão que se prostrar. E aí, varão, presbítero Daí, o que você vai falar? O que você vai falar, presbítero? O que você vai falar, evangelista? O que vocês vão dizer? Ó Deus, por favor, tenha piedade, me perdoe. O Senhor está vendo a minha família. Eu tenho que trabalhar, Senhor. Eu tenho que sustentar minha esposa, meus filhos. Tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar o carro, tenho que pagar a prestação da casa. Tenho aluguel, tenho isso, tenho luxo, tenho água, tenho internet. Nós vamos arrumar no mínimo 10 desculpas para se prostrar, porque a gente vai ter medo de ser punido. Nós vamos ter medo de ser punido. Hoje qualquer coisa na nossa vida real hoje, qualquer situação é motivo de nós se esquivar,
de nós retrocedermos da obra de Deus. Por quê? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Deus entende. Será que isso não é o espírito de covardia? Será que isso não é o espírito de medo? Será que isso é o espírito de um verdadeiro homem de Deus? Será que isso é o espírito de alguém que tem vontade de morar no céu? Por exemplo, olha, todo mundo vai ter que colocar um chip, todo mundo vai ter que colocar um sinal, porque senão, se não colocar, ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém vai negociar. Como está aqui em Apocalipse, no capítulo 13 e adiante, só irão negociar quem tiver o sinal da besta, do anticristo, ou talvez uma moeda digital, que seja isso, né? E vai chegar o momento que o dinheiro está acabando, está tudo sendo globalizado, né? Está sendo unificado, a moeda está acabando, daqui a pouco não vai ter mais o dinheiro de papel, né? Vai ser tudo virtual. E vai chegar o momento que, não tendo mais o dinheiro, a pessoa terá que ter esse algo, esse sinal, esse chip, para comprar, para vender, para se viver, se manter. Só que a Bíblia diz que aquele homem, a Bíblia está escrito aqui é para crente, isso aqui está escrito é para crente, não é para o ímpio não, isso aqui é para nós. E a Bíblia diz que aquele que colocar, que tiver o sinal da besta, do anticristo, esse não terá direito de maneira alguma no reino dos céus. É semelhante à blasfêmia do Espírito Santo. É semelhante. O que colocar o sinal, ele está perdido. E a Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. O que vai acontecer? Vamos lá, os irmãos. E aí, varão, como que vai ficar? Não, eu tenho que colocar, não tem jeito. Eu tenho família, como se ele fosse o único. Eu tenho dívida, ninguém tem dívida. Eu tenho que comer, beber, ninguém come, só ele. Mas ele vai colocar, ele vai arrumar desculpa. Ele vai tentar, de uma forma ou de outra, arrumar um meio para tentar ludibriar-nos que ele está certo, ele tem que colocar porque ele precisa sobreviver, ele tem uma família para se manter, ou para mantê-la. Só que a resposta é: não adianta nós tentarmos ludibriar ou aceitar, porque a condenação, ela já está decretada. Aquele que tiver o sinal não entrará no reino dos céus, independente. Só que o justo viverá da fé. E aí, o que nós vamos falar? Que nem agora a gente vê esse tempo atrás, nessa época aí desse pandemônio que houve, é agulha daqui, é isso daqui, dali, não, tem que tomar, acho que não sei até que fase que está hoje, né, não sei que fase que está hoje, mas o povo está se inchando, está ficando de toda maneira e continua doente, continua enfermo, e o negócio não resolve. Não, eu tenho que tomar, porque se eu não tomar, é coisa pessoal. Só que nós, meus irmãos, como crente, nós precisamos confiar em Deus. O justo viverá da fé, é o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz o justo viverá da fé, o Senhor está dizendo para nós que vai chegar o momento que não vai haver mais a fé na terra, como está lá em 18:8 de Lucas. Quando o Filho do Homem retornar, porventura achará fé na terra? Não acha. Por quê? Porque a Bíblia está escrita para nós, tem as bênçãos, tem as maldições, tem a sentença, e nós estamos sabendo que a sentença, nós estamos escolhendo as maldições, nós estamos escolhendo a desobediência
porque nós estamos querendo viver uma vida plena e arregalada, como aquele rico lá do capítulo de número 16 do Evangelho de Lucas. Aquele rico que vivia a vida esplêndida, arregalada, na mesa farta, abençoada, enquanto isso o pobre estava lá no seu portão, né? Estava lá maltrapilho, estava lá cheio de enfermidade, e os cães lambendo a sua chaga. Então nós olhamos para o rico e queremos ser como o rico. Esquecemos daquele outro que está lá do outro lado, que também tem uma alma e que vale tanto quanto a nossa diante da presença de Deus. Mas aonde nós vamos chegar? Presta bem atenção uma coisa aqui. Nós não podemos, nós queremos ver Deus, e para ver Deus, como eu falei, nós temos que partir dessa vida. É como Paulo, ele diz para nós, ele deixa claro que o crente, ele não morre. O crente, ele passa da morte para a vida eterna. Todo crente é assim: eu não vejo a hora de ver Deus, mas esse cara, não, eu oro a Deus, eu peço que Deus me dê mais 100 anos, mais 200, eu quero viver até. Que Deus te dê vida longa. Eu estou pronto a qualquer momento, para que o Senhor falar, é agora, Senhor, abre o céu. Sabe lá de 100 anos, de 200 anos, o quê? Quero estar com Deus. Esse mundo já está aí sobre o poder do inferno. E cada dia os crentes estão sendo mais acurralado, mais apertado a entrar no sistema das trevas. Não tem para onde ir, o negócio é estar com Deus. E veja, queridos, resumindo, que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do rei, diante do exército da Babilônia, eles continuaram de pé, eles não deram atenção, não deram ouvido, tocaram os instrumentos todos, se prostraram e eles continuaram de pé, atento diante da presença de Deus. Quieto, ali ligado com Deus. Enfim, o rei se enfurece, diz aos homens mais fortes, os seus soldados mais poderosos, que amarrassem de mão e pés e lançassem Sadraque, Mesaque e Abednego no forno de fogo ardente. Não sei se fora 4 homens, né, que para pegar dois de um lado, 2 do outro, para jogar eles, sei lá, 12 homens ou talvez mais, a Bíblia não revela quanto, mas foi uma quantidade boa. E a Bíblia diz que eles lançaram Sadraque, Mesaque, Abednego no forno de fogo ardente. E quando eles lançaram, aquelas chamas atingiram aqueles soldados e eles morreram imediatamente. Os soldados morreram. Agora eu pergunto, e Sadraque, Mesaque e Abednego? O que aconteceu com eles? O que aconteceu? O que o fogo fez com eles? Simplesmente o fogo queimou as cordas que amarravam as suas mãos, os seus pés. E o que vai acontecer? O rei, então, chamando a atenção de todos para que observassem o fim do desobediente, o que vai acontecer? Bebendo, enchendo a cara, se exaltando. Aí, ó, isso acontece com quem não obedece, isso acontece com quem é rebelde, e daqui, dali, não sei o que, colocando julgo, colocando medo no povo. Daqui a pouco, a caneca de cachaça lá bebendo, ele olha para o forno e ele se apavora, porque foi lançado 3 e ele vê 4. Será que é o álcool? Será que é o teor alcoólico que está alto? Ele vê 4 homens andando, vão para lá para o fundo, daí voltam de novo, vão para lá, depois voltam andando nas brasas, andando no fogo. 4, ele diz: espera aí, chama os seus homens, nós já lançamos 3 lá dentro. De fato, Senhor, foi 3, majestade. Mas a majestade olha e diz: espera aí, mas já lançamos 3, tem 4 lá dentro, e o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Tira aqueles homens de lá, tira eles. Labassúbia, Candarábia, Surimicanda, Labracheia. Eu quero dizer uma coisa nessa noite para você. Quer que Deus seja fiel contigo? Seja fiel com Deus. Ai, pastor, parece que Deus não é fiel comigo. Você tem sido fiel a Deus no quê? Ah, não, eu vou ser fiel a Deus no muito. Hipócrita, mentiroso. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Aquele que é infiel no muito também é no pouco, e vice-versa. Sadraque, Mesaque e Abednego colocou a sua cabeça na guilhotina. O seu corpo ia ser lançado, ia se tornar brasas.
no forno, mas pela sua fidelidade, o Senhor desceu ali dentro e livrou ele. Eles foram tirados de lá, do forno. E a Bíblia diz claramente lá no capítulo de número 3, quando eles foram tirados, não havia um fio, um único fio de cabelo, um único pelo queimado, não havia neles cheiro de fumaça, e as suas vestes, o seu calçado estavam intactos. Como que pode, meus irmãos? Como pode uma coisa dessa? É o que Isaías fala, é o que Isaías diz. Olha, quando você, presta atenção aqui por favor, quando você passar pelas águas, fique tranquilo, porque as águas não te submergirão. Lembra o povo passando pelo Rio Vermelho, pelo Rio Jordão? Passaram pelas águas, as águas se abriram, passaram em seco. Não se preocupe, quando passar pelas águas, elas não se submergirão. E o Senhor continua dizendo em Isaías: quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Ai, surimicaia, surimicanta, labaia. Meus irmãos, isso é para quem tem fé, meus irmãos. Será que alguém tem fé? Será que alguém crê que Deus pode fazer isso na tua vida, meus irmãos? Lava surianda, labrachá, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que Deus é imutável, Deus é o mesmo. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Voltando aqui para João, não é João Batista, é João, o discípulo do amor. Voltando aqui para a situação de João, ele fala que ele estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, porque ele não se prostrava diante do imperador, e a Bíblia diz aqui que por causa do testemunho que ele dava. Ele pregava a palavra de Deus e ele dava testemunho de Jesus. E por causa disso, era proibido falar de Jesus, era proibido estudar a palavra. João, ele continuou da mesma maneira. Mas o que acontece? Então ele foi lançado nessa ilha, chamada Ilha de Pátmos. Meus irmãos, e quando se fala em ilha, alguém pode pensar que bênção, que gostoso estar numa ilha, é coisa de rico. Sim, é bom estar numa ilha, é muito bom, a gente pensa muita coisa. Só que, e quando é uma ilha? E essa ilha é um presídio. Essa ilha, segundo a história, é cheia de serpentes ardentes. Uma ilha cheia de pedra, de rocha, cheia de cobra, venenosas. Uma ilha cheia de homens bandidos, homens que cometeram todo tipo de atrocidade, de pecado, de crime, estavam naquele lugar. Não tinham como fugir dali. Era como se fosse a fortaleza lá de Alcatraz, na ilha de Alcatraz, da fuga inevitável, lá no meio do mar. Porém, João estava ali, e segundo relatos da história, havia tacho de óleo quente, e João foi colocado dentro do tacho de óleo quente, para ser fritado ali, será como uma mandioca, ser fritado ali como um torresmo, uma carne. E o que acontece? Ele não foi queimado, o Senhor o livrou dentro daquele tacho. E no tocante a todo, meus irmãos, esse processo, no tocante a toda essa moenda que João ele é passado, a Bíblia vai mostrar para nós que ele, no tocante a todo aquele sofrimento, por amor a Cristo, por ser fiel, por dar testemunho, a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E o que acontece nesse arrebatamento? Ele ouviu por detrás dele uma grande voz, como uma voz de trombeta. Não sei se alguém já ouviu o som de trombeta, mas o som de trombeta perto é estarrecedor. E ele ouve uma voz, não é trombeta, ele ouve uma voz, e essa voz era tão forte, era estarrecedora, como o som de uma trombeta. Não é que pega a trombeta, põe na boca e toca, a voz era estarrecedora.
Era uma voz muito forte, era uma voz muito potente, e esse som de trombeta, essa voz de trombeta dizia a seguinte palavra: o que vês, está dizendo o que tu vê, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais igrejas? A saber, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Olha, o que você vê, você escreve para enviar às 7 igrejas. Era como se fosse um evangelho, era como se fosse uma sentença, era como se fosse uma avaliação. Enfim, o Senhor estava a revelar algo naquele momento para João, que tinha que ser passado às igrejas da Ásia, e as igrejas da Ásia iriam ouvir aquilo que Deus queria que elas ouvissem. E agora, quando ele ouve essa voz, como de trombeta, dando a ordem para ele escrever as 7 igrejas, essa voz está por detrás dele, estava ali arrepiando, era estarrecedora, como eu falei. O que vai acontecer? A Bíblia diz no verso 12 que ele vai virar, e virei-me para ver quem falava comigo. Por que ele foi virar? Por que João foi virar? Ele queria saber se era com ele, porque aqui a Bíblia não está dizendo que, olha João, eu estou dizendo, escreve o que eu vou te mostrar, envia as 7 igrejas da Ásia, a saber, tal, tal. Não, só deu a ordem. Então o que vai acontecer? Ele vai virar, e quando ele vira, imagino que ele olha para trás, ou talvez à sua direita, ou talvez à sua esquerda, ele vira, ele se move. Quando ele faz esse movimento, a Bíblia diz que, em eu virando, eu vi 7 castiçais de ouro. Sabe os castiçal, aqueles que muito dos judeus usa, né? Aqueles que tem aquelas velas, né? São colocar 7 velinhas para manter aceso. Ele vê o castiçal dessa forma, e ele olha para esse castiçal. O castiçal não era qualquer, era castiçal de ouro. E ele agora ele vai ver algumas coisas meio que enigmáticas. Ele vai ter alguma visão ali, ele vai ver situações que vai chamar sua atenção. E observa que no versículo de número 13 ele diz: e no meio dos 7 castiçais de ouro, ele vai ver um semelhante ao Filho do Homem. Ele vai ver um ser, ele vai ver uma pessoa semelhante ao Filho do Homem. Quando se fala homem com H maiúsculo, está falando de Deus. E ele vai ver alguém semelhante ao seu Filho. Quem é o seu Filho? Jesus Cristo. E esse que estava no meio dos 7 castiçais, presta bem atenção o mistério que ele vai descrever acerca deste ser. Primeiro, os seus vestidos iam até os seus pés, pois as suas vestes eram extremamente compridas, e também o seu ombro era cingido, pelo peito era cingido com um cinto de ouro. Vamos entender aqui uma coisa. O apóstolo Paulo, ele diz para nós, no capítulo de número 11 de 1 Coríntios, lá no verso 1, 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo escreve mais à frente, nas suas cartas: sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Quando
nós vemos alguma literatura, quando nós pesquisamos alguma coisa acerca do povo judeu, até hoje, por exemplo, quando você vê um homem judeu, uma mulher judia, ou uma judite, né, que é o feminino de judeu, né, judite, é a mesma coisa que judia. Quando você olha para uma pessoa, se você sabe, opa, aquele ali é judeu, por quê? Por causa das vestes. Você vai ver com uma burca, né? Você vai olhar para a pessoa, você vai ver as suas vestes até embaixo. E detalhe, e nem todos são protestantes, são judeus, mas nem todos são, vamos dizer, praticante do judaísmo ou do cristianismo, mas é a forma deles vestirem. A Bíblia está dizendo aqui que Cristo, as suas vestes é resplandecente, as suas vestes é longa, é comprida, até embaixo nos seus pés. E também há um cinto de ouro sobre os seus lombos. Meus irmãos, nós como cristãos, nós como homens e mulheres de Deus, nós como seguidores, imitadores de Paulo, como Paulo imita Cristo. Eu faço uma pergunta, né, que é uma pergunta simples: cadê o nosso pudor? Cadê o nosso respeito? Cadê o nosso temor? Hoje, por exemplo, muitas pessoas se vêm para a igreja. Por quê? Porque o pastor está aqui, porque está os obreiros, onde quer que seja. A mulher coloca uma veste que parece mais uma meia calça. Se tiver varizes, você vê até a varizes, o desenho pela roupa. É chato a gente falar, mas para quê? Duas coisas: veio para se amostrar para outras mulheres, ou veio para chamar a atenção de homens, porque para adorar Deus, Deus não está preocupado com isso não. Deus não é nem um carnudo que vai cair por causa de uma Jezabel. Outra coisa, não bastando só a mulher, hoje está até normal, se olha para os homens, né, aquela moda fit, aquela camisinha que coloca aqui, aperta, que fica, se tiver pelo, você vê até o desenho dos pelos no tórax. Quando tem, né? Porque quando não, agora os homens estão se depilando também. Já pensou? Onde nós estamos chegando? E fora isso, aquela calça, que você não sabe se é calça ou se é meia calça, coladinho. Será que está querendo chamar a atenção de alguma mulher, de algum homem, ou alguma deusa? E a falta de respeito, ou a falta de vergonha na cara, desculpa de eu falar isso. Que moda do inferno é essa nós estamos lançando dentro da igreja? Olha que as vestes de Cristo é veste com pudor. Não é chamativa, não vai chamar, ai, eu estou louca, eu vou colocar essa roupona, pareço velha. Então, se você vê Jesus, você vai falar o que de Jesus? Quando você vê uma freira vestida a caráter, por que você não imita? Não, eu não sou freira, eu quero mais curtir o mundo. Quando você vê um padre vestido a caráter, por que você não imita? Eu não sou autoridade religiosa para o exemplo, para nós andar com pudor, está em todos os lugares. Como para a gente ser um sem vergonha, também está em todos os lugares. E a nossa vida é feita de escolha. Você não tem que optar e escolher pelo que eu estou pregando aqui nessa noite. É uma questão, né, de opinião. Eu estou falando aqui o que está escrito na Bíblia. É como o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que andar.
nós devemos andar, porque a Bíblia, ela tem base, ela nos ensina tudo. O que você imagina, não imagina, está escrito aqui. A Bíblia nos ensina e ela interpreta ela mesma. Meus irmãos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 de 1 Coríntios, no verso 12 adiante. Paulo fala assim para nós: todas as coisas elas me são lícitas, mas nem todas as coisas elas me convêm. O que nós entendemos? Vamos à interpretação, uma tradução simples. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, está tudo aí. Você vai numa loja, está lá todo tipo de roupa. Você vai no mercado, está todo tipo de comida e bebida. Você vai num shopping center, está todo tipo de moda exposta. Está lá, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Está lá na loja, está no mercado, está no shopping center, ou enfim, outros lugares. Está lá, todas as coisas me são lícitas. Só que depois ele conclui: mas nem todas as coisas me convêm. Eu vou lá comprar uma roupa para mim. Está lá uma camiseta apertada que parece a Baby Look. Eu coloco, infla a barriga, fica o ombro tudo vermelho. E tem uma camisa normal, eu vou escolher qual? Aquela que parece que eu estou vestido com a meia, com a cinta. Eu vou colocar uma roupa decente. Vou comprar uma roupa decente. Aqui não cabe. Ah, mas tem homem. O problema é dele. Eu vou colocar uma roupa decente. Vou comprar uma calça. Tem a calça que as pessoas abrem. Eu subo na escada e pulo, entro dentro da calça. Parece que até aumenta o tamanho, né, quando entra dentro. Parece que sobe tudo. E tem uma calça normal, uma calça tradicional, né, que essas calças que a gente usa é tradicional, não é calça slim. Calça slim é, sei lá, deixa para lá. Eu tenho que escolher o que é conveniente para mim. Eu sou homem, eu sou servo de Deus. Eu tenho que pegar uma roupa que fica confortável, né? Eu não posso mexer a perna, porque se eu mexer... A mulher vai lá comprar alguma coisa, uma roupa, o vestido, tem um vestido decente, tem um vestido de manga, um vestido longo. Ah não, eu quero esse decotado. Eu compro o vestido assim, ó. Fica aqui o negócio assim. Só falta colocar aqui a placa, promoção. Tem uma roupa decente, fechada aqui. Não, mas isso ninguém vai prestar atenção. Quer chamar atenção, minha filha? Faz igual as mulheres da África, da Índia. Coloca um monte de colar no pescoço, aquelas correntes. Ou melancia na cabeça, igual muitos aí andam. Isso está chamando a atenção do povo. O mundo está de perna para o ar. O mundo está no avesso. Meus irmãos, que está dando vergonha da gente viver nessa terra como cristão. A coisa está complicada. Esse dia eu passei, fui ali comprar um negócio, alguém olhou: pai do senhor, pastor. Eu falei: pai do senhor. E para a outra: ah, pastor, pai do senhor. Eu olhei e falei: Jesus, tem misericórdia. Falei: tudo bem, abençoado? Tudo bem. A Bíblia fala: se alguém vem ter contigo, vem ter com você. João fala aqui na sua carta: se alguém vier ter contigo que não tem a mesma doutrina que o Senhor nos ensina, ele diz: não saudais, não se envolveis, para que você não tenha. Oh, meus irmãos, como a palavra de Deus ela é abençoada. Não, mas eu não posso fazer acepção de pessoa, eu não posso rejeitar. Paulo diz: fugir da aparência do mal. Paulo não está dizendo: vai lá, mostra quem é você, mostra lá o teu poder, mostra a tua autoridade. Paulo foi impedido pelo Espírito de fazer a obra, foi impedido pelo próprio diabo de fazer a obra. E nós queremos ser melhor do que Paulo, que tinha todos os dons, autoridade, falava todas as línguas espirituais, e era poliglota ainda, homem que tinha conhecimento na língua da terra, nos idiomas.
E detalhe, ele continua falando aqui, verso 14, né, fala das suas vestes, e agora ele vai falar o cabelo da sua cabeça. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Vamos lá. Quando fala em cabelo branco, que cabelo branco o quê? Eu vou querer ter cabelo branco? Cabelo branco é sinal de velhice. Eu ainda sou jovem, estou aí me comparando com um jovem de 20 anos, estou garotão ainda, vou deixar cabelo branco para mostrar que eu sou idoso? Tá. Eu só acredito que o que vai estar na moda quando for no mercado e não tiver nenhum daquelas graxas de cabelo para vender. Eu acredito que está na moda. Aí a senhora está com o cabelo. Você está louco? Estou aí, não estou perdendo para essas menininhas de 20 anos. As menininhas de 20 querendo ser idosa e as idosas querendo ser menininha. As roupinhas, vestidinho, cabelinho daqui, se enche daqui e dali. É como diz, meus irmãos, o ditado não é cada um no seu quadrado. A idade chega para todo mundo. Peraí, meu cabelo caiu. Eu preferia que fosse branco, mas caiu. Eu vou fazer o que? Amém, é genética. Eu vou pôr uma peruca? Vou colocar uma peruca? Não, eu tenho que aceitar a realidade. Fala para os varões, quem quer fazer igual, quem quer cortar? Não, jamais, fica bom para o senhor, para mim não. Eu aceito. Só que nós temos que aceitar o que Deus, o que a natureza, na verdade, o que é natural, as coisas acontecendo, nós temos que aceitar. Agora vai lá, senhora, pinta o cabelo, deixa na cor aqui da minha poltrona. Pinta o cabelo, pinta, arranca o olho, passa aqui esse negócio que estão fazendo hoje, que é a coisa do cão puro, né? A pomba gira, que não tem necessidade para fazer isso. Graças a Deus a pessoa não está com câncer, está caindo o cabelo, fazendo quimioterapia, né? Se tivesse tudo bem, mas enfim, está dando ouvido mais para o diabo do que para Deus. Aí coloca, ela pinta o beiço, enche de brinco na orelha, põe a roupinha, se aperta e anda aí cascavelando, achando que está apavorando. De fato, está apavorando. Meus irmãos, creme de cabelo, de beiço, de olho, não tira a ruga de ninguém não. Não mostra que você está jovem, que você tem 15, 18 anos não. Nós temos que enfrentar a realidade. É coisa da natureza, isso é natural, vai acontecer para todo mundo. Nós estamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos. E cada época, cada fase, algo vai acontecer na nossa vida, é natural. A criança é criança, vai chegar a ser adolescente, vai ser jovem, vai se tornar homem, vai se tornar senhor, vai se tornar um idoso. Ou ele vai querer ser menininho de 5 anos toda a vida, que nem o presbítero aqui jovem, né, presbítero? Aqui igual um coco aqui, que benção, Deus te conserve assim. Mas as coisas acontecem, meu irmão, as coisas acontecem na nossa vida, nós vamos mudar. A Bíblia fala que o cabelo branco, o cabelo do homem, da mulher, o cabelo branco, são coroas, está escrito lá, né? Salomão falou, Davi falou, várias pessoas da Bíblia falam, né? O cabelo branco chama de cãs, que são os cabelos brancos, são coroas, né? É a maturidade, é a experiência. Quando você olha para uma pessoa de cabelo, você fala, opa, aquela ali tem experiência, aquela ali tem missão de vida, aquele ali pode me ensinar, aquele ali pode transmitir para mim algo bom. Dia de domingo você sai, vai passando, você encontra aquelas senhorinhas tudo vindo da missa, 3, 4 senhorinhas que não conseguem nem andar de mal, o cabelinho está pretinho, que até brilha. Eu falo, meu Deus, que milagre está acontecendo hoje. Eu acho, meus irmãos, desculpa do que eu vou falar, a gente tem que ter vergonha, né? A falta de vergonha, de respeito
com as pessoas, está num nível que é coisa de que está trazendo nojo para nós. Desculpa eu falar dessa maneira. O pecado ele traz nojo, isso é pecado, isso não é beleza não. A beleza é a natureza, é aquilo que Deus fez o homem, Deus fez a mulher, fez da maneira que eu sou, fez da maneira que você é. Agora o diabo quer mudar, o diabo quer dar uma maquiavelada para mudar aquilo que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor, nós não podemos aceitar isso. Olha aqui o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O seu cabelo é como a lã branca e como a neve, os seus olhos, diz a Bíblia, como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aqui está, nessa palavra, eu queria muito falar mais alguma coisa, mas iria demorar uns 15 a 20 minutos, acerca de como é Jesus, como é o nosso Senhor, e acerca de como é o Senhor do povo do mundo. Mas em outra ocasião, eu vou mostrar isso aqui na Bíblia para os meus irmãos. Não vou extrapolar o horário, em nome de Jesus Cristo, mas espero que até aqui o Senhor Deus ele tenha falado. Por isso que muitas pessoas do mundo diz que para não ler Bíblia, porque ler a Bíblia vai deixar o povo louco. Meus irmãos, Jesus diz no capítulo 8, 32 de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ler Bíblia não deixa ninguém louco. Ler Bíblia desperta, ler Bíblia salva, ler a Bíblia transforma o homem, um homem pecador num homem salvo, num homem que vai viver, não para o mundo que vai ser imagem do diabo, mas que vai ser imagem do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia está repleta de doutrina, ou seja, de ensinamento, para que nós possamos absorvê-las e ter uma vida plena, repleta da presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Que Deus, o Senhor, possa abençoá-los nessa noite. As horas se foram, as palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor.